núcleo da célula. Isso aqui é o núcleo da célula, tá? Núcleo, não é a célula inteira, só o núcleo. Aí a gente tem aqui o núcleo, aqui bonitinho, tudo. Esse núcleo era para estar fechado, né? Só está aqui aberto, como se tivesse feito corte. Vocês veem que vai ter aqui dentro, tá? Aí dentro a gente tem o nucleolo, a cromatina, que vai originar aqui os cromossomos, né? O retículo aqui com os ribossomos. Os ribossomos aqui, que são responsáveis pela produção de proteínas junto com o núcleo, por isso que ele fica aqui bem junto, próximo ao núcleo, ele que vai participar dessa formação de proteínas, que eu falei para vocês que menos de 90%, eu falei para vocês que 90% ou mais é de DNA não codificante, é aquele DNA que não forma a proteína, sabe nem formar proteína, tá? Apenas menos de 10% que são os DNAs que formam mesmo a proteína, tá? Mas não tira a importância do DNA não codificante, não. Ele tem a importância dele que vai, como se ele fosse fazer uma... Ele não forma, mas ele participa ativamente do que a proteína vai fazer, tá? Aqui é a parede celular, né? Ou a carioteca, que é aquela parede celular não, parede nuclear, né? Envoltório nuclear, ou carioteca, ou membrana nuclear, que é aquilo que vai dar a característica para as células eucariontes, certo? Aqui dentro a gente tem, né, o súcleo nuclear ou cariolinfa, né, que é como se fosse o citoplasma da célula, né? Aqui, no caso, é o núcleo, e aqui a célula teria que estar formando aqui o núcleo, revestindo aqui o núcleo todo. Mas não, apesar de estar grandão aqui, está só grandão aqui para mostrar para vocês as partes do núcleo, tá? Aqui está a cromatina, essa parte mais ondulada, tá? Os nucleolos aqui, tá? E os poros da membrana nuclear. Só coloquei isso daqui para vocês verem, tá? E dentro aqui, ó, aqui, ó, aqui é o núcleo, a célula todinha, e aqui é o núcleo da célula. Dentro do núcleo tem o cromossomo, tá? Cada partezinha aqui, né, vai formar um gene com o DNA, que é a codificação, tá? Só para vocês saberem de onde vai sair o cromossomo, vai sair de dentro do núcleo, só para não esquecerem, tá? Aqui o RNA mensageiro, que eu falei para vocês, né? Que não são capazes de, eles não são capazes de formar o código genético. Formar o código genético é o papel do DNA. Ele vai ter armazenado aquelas características hereditárias que vão se juntar, tá? Mas o papel de informar as células durante a divisão celular, esse papel é do RNA. Tá? Que a gente já viu isso na aula passada. É o mensageiro, o transportador e o ribossolo. Vou ter aqui só para a gente voltar lá e continuar falando do DNA lá. Que foi isso aqui. Vou continuar as mutações. Fazer uma aqui antes. Isso aqui faz tudo parte, mas isso aqui a gente já falou, tá? Do DNA, né? Que eu falei que o DNA é formado por codificar as proteínas, né? Por dar nome às proteínas, para saber qual tem que formar, né? E para saber qual a função que eu preciso naquela determinada hora, né? Do DNA, além de armazenar o código genético. Aí a gente tem aqui os aminoácidos nas proteínas, né? E eles vão se diferenciar, as proteínas vão se diferenciar em 4 tipos, 4 estruturas que a gente fala. Primária, secundária, terciária e quaternária, tá? Isso aqui tudo
faz parte da formação lá do DNA, tá? Porque o DNA produz proteínas, codifica as proteínas. Quando eu tenho os aminoácidos aqui, ó, um do ladinho do outro, eu tenho uma estrutura primária, tá? Quando eu tenho a estrutura da proteína, tá? Aqui, ó, aqui é a estrutura da proteína. Com os aminoácidos um pouquinho mais afastados, aqui, ó, a gente tem a estrutura secundária, tá? Quando esses aminoácidos eles começam a ter uma atração muito forte entre eles, tá? A atração entre os aminoácidos é tão grande que faz com que os filamentos de proteína eles se dobrem, tá? Isso tudo no DNA que está acontecendo, tá? Faz com que as estruturas das proteínas se dobrem. Tá vendo que as proteínas não ficam mais assim retinhas, elas ficam dobradas. Quando essa atração entre as proteínas aumenta ainda muito mais, né, entre os aminoácidos, elas, além de se dobrarem, tá, elas se ligam a outras proteínas. Aqui são proteínas diferentes, tá, que estão ligadas. Por quê? Porque uma proteína atraiu a outra para fazer um tipo de reação química. Isso que acontece dentro do DNA, tá? Uma vai atrair o outro, né, para formar um determinado tipo de proteína e codificar um certo tipo de proteína. Tá? Isso aqui é a micrografia, né, desses ligamentos das proteínas. Aqui a gente tem, vou mostrar para vocês. O DNA é formado pelos nucleotídeos, tá? Cada nucleotídeo, desculpa, ele tem uma base de fosfato, que a gente estuda lá na química, tá? Um açúcar, que a gente chama de pentose, e a base nitrogenada. A base nitrogenada é aquela, guanina, timina, citosina, tá? Então, o nucleotídeo do DNA, ele é formado por esses três ingredientes aqui, ó. Sempre vai ter um fosfato, um açúcar, que é a pentose, né? E a base nitrogenada, sempre, tá? Aqui as bases nitrogenadas, ó, adenina, guanina, citosina, uracila e timina, né? Citosina, uracila e timina. Sabendo que a uracila aqui é do RNA, tá? Então, vamos lá. Eu voltei ali para a gente não perder muito. Vou voltar para vocês entenderem um pouquinho mais. Aqui. Da síndrome de Klinefelter, né? Que eu tenho sexo masculino, que é XY, tá? Aqui, ó, XY, e eu ganhei um cromossomo a mais. Ao invés de 46, eu tenho 47. Só que o que vai diferenciar essa anomalia aqui da síndrome de Down, que a síndrome de Down, eu ganho 46, eu ganho um cromossomo a mais também, tá? Só que é no cromossomo 21. É no cromossomo de células somáticas, não são cromossomos sexuais. Aqui, na síndrome de Klinefelter, é em relação ao sexo. Eu ganho o cromossomo a mais nos gametas sexuais. A síndrome de Down não, é nas células somáticas aqui, tá? Apesar dos dois terem o mesmo número de cromossomos, que são 47, né? Na síndrome de Down acontece no cromossomo 21. Aqui não, acontece no cromossomo sexual, que é 23, tanto na Klinefelter quanto na síndrome de Turner, tá? Só que aqui na síndrome de Turner eu perco um cromossomo, tá? Fico com 45. Aqui não. Aqui eu ganho um cromossomo a mais, só que no cromossomo sexual, tá? E vai me gerar tudo isso aqui, ó. Barba rala, né? O homem geralmente tem a barba. Alguns, né? Nem são todos. Tem alguns que são homens e sexo masculino sem anomalia nenhuma, mas tem barba rala. No começo, né? Na fase adulta, a barba tem que ficar mais preenchida, né? Mas nesses aqui acontece isso. Lembrando também que isso daqui é uma mutação genética, tá, gente? É uma coisa congênita. Você já nasce assim. E congênita a gente tem
congênito. Quando é hereditário e quando não é hereditário. Congênito é o que já nasce assim. Quando a gente fala uma manifestação congênita, é que a pessoa já nasceu daquela forma, tá? Só que a gente já nasce dessa forma quando eu tenho uma característica hereditária, quando a minha doença está armazenada nos genes, tá? Ou eu nasço assim se eu tiver algum tipo de infecção, né? Tipo, eu tenho HIV, né? Minha mãe teve HIV, eu tenho HIV. Então, eu já vou nascer, eu nasci com HIV. O HIV é genético? Não, mas é congênito. Eu já nasci com HIV, tá? O albinismo, aquela doença que deixa a pessoa toda branca. Eu já nasci dessa forma, tá? É congênita. Porém, o gene o problema, né, do albinismo está armazenado no gene. Então, além de ser congênito, é hereditário, tá? Está armazenado ali no gene. A gente tem dois tipos de doenças congênitas. Uma que já está no gene mesmo, no nosso código genético, e uma que é adquirida através de alguma infecção, tipo HIV, rubéola, sífilis, que é por bactéria. A criança vai nascer já com aquela doença, só que não é genética, geralmente é por algum micro-organismo, tá? Então, aqui, quando a gente fala de sífilis com inferno, sífilis de Turner, é genético, é uma modificação genética. Não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com opção sexual, não tem nada a ver com mudança de opção sexual, né? Eu sou homem, mas faço cirurgias, tomo hormônio para poder ter características femininas. Eu sou mulher e tomo hormônio, um monte de coisa, porque igual a Tami, aquela filha da Gretchen, né? Que agora é filho, ela nasceu do sexo feminino, normal. Não tinha nenhuma dessas modificações aí, mutações não. Nasceu do sexo feminino. Ótimo. Só que ela cresceu e quis virar um homem. Teve a opção sexual dela, né? Ou gênero, como falam, né? Agora não estou nem utilizando mais como sexo masculino, está falando feminino, está falando de gênero, né? Então, ela modificou o corpo dela todo para que fique parecido com um homem, porque ela, a cabeça dela é do sexo masculino, o gênero dela é do sexo masculino, tá? Então, aquilo dali ela quis fazer isso. Aqui não. Aqui é uma manifestação genética, uma doença, tá? Que faz com que essas pessoas desenvolvam órgãos atrofiados. Mudança de sexo, mudança de gênero, isso aí é opção da pessoa, tá? Ainda não, ninguém disse, né? Ninguém ainda afirmou que isso, essa opção sexual, esse gênero é genético. Ninguém ainda tem como afirmar isso, tá? Apesar de que muitas vezes crianças já optam pelo outro sexo já na fase de criancinha mesmo, né? Quando a gente já olha para aquela pessoa, aquela criança, já vê que tem alguma coisa diferente. Ela é do sexo feminino, mas tem rostos masculinos, daí a gente convive com isso o tempo todo. Mas isso eu não posso dizer que é genético, tá? Igual isso daqui. Aqui não foi eles que quiseram mudar, não. Eles já nasceram com essa manifestação genética, tá? Que gerou uma modificação no corpo, na estrutura dele. Aqui, geralmente, os órgãos eles são atrofiados. Eles não produzem um órgão normal. Né? O pênis é menor, os testículos que abrigam lá o espermatozoide também é melhor, é bem menor, né? A produção dos espermatozoides aqui, né? Ou é ausente, ou produz os espermatozoides todos modificados, né? Diferentes do normal, né? Porque a gente não tem o homem, qualquer homem, tá? Eles não produzem espermatozoides só normais. A gente, quando vai fazer o exame de espermograma, que é aquele exame que vai ver, avaliar os espermatozoides, a motilidade do espermatozoide. A motilidade é como eles se locomovem, né? Então, quando a gente vai fazer esse espermograma, que geralmente é feito para ver se o homem
fértil, né? Que tem capacidade de engravidar a parceira, né? Geralmente a mulher faz os exames primeiro, né? Para ver se está tudo bem com ela, e estando tudo bem, parte para a pesquisa do homem, que é muito mais fácil, né? É muito mais fácil eu saber se o homem é infértil ou não do que a mulher, né? Basta fazer um exame de espermograma. Mas muito homem aí machista prefere que a mulher faça os exames todos. Ah, você faz os exames todos, aí a mulher vai fazer sangue, né? Vai fazer ultrassonografia, vai fazer aquilo tudo, né? Se deu tudo normal, parte do homem, para ver se o homem produz espermatozoide certinho. Então, quando a gente fala em espermatozoide, a gente acha que os espermatozoides são todos normais, bonitinhos, mas não são, tá? Todos os homens têm capacidade de produzir espermatozoide normal e espermatozoides com os defeitos, né? Tem os espermatozoides que têm a cabeça do espermatozoide grandona, né? Tem os espermatozoides que produzem 2 flagelos, né? Tem espermatozoide que o flagelo é mais curtinho, tem espermatozoide que a cabeça do espermatozoide é igual uma agulha, né? Bem pequenininho. Então, o homem é capaz de produzir todos esses espermatozoides, tá? Só que esses espermatozoides eles não conseguem chegar até o óvulo. Por quê? O espermatozoide ele tem que estar bem preparado para chegar ao óvulo. Desde que ele está em processo de formação no aparelho reprodutor masculino, ele é um sofrimento para ele, tadinho do bichinho, tá? Porque eu tenho meu testículo aqui e o pênis aqui, tá? Aqui saindo. Eu produzo meu espermatozoide aqui, né? O caminho do espermatozoide teria que ser, né? A gente pensando, né? Pô, o pênis já está aqui, né? Por que não sai daqui e já passa aqui para o pênis para sair no momento da ejaculação? Né? Seria mais fácil, mas não, tá? O espermatozoide está aqui, ele faz um círculo, assim, tá? Como se fosse aquelas rodas gigantes. Ele faz esse círculo todo para depois cair na uretra e no pênis para poder sair. Por quê? Aqui no testículo eu só estou formando os espermatozoides, tá? Depois eu tenho que nutrir os espermatozoides com esperma, né, que é formado lá em cima na próstata, na glândula bulbo-uretral, lá em cima, tá? Então ele sai daqui, o espermatozoide sai daqui do testículo, depois eu tenho que ganhar o líquido de armazenamento, tá? Eu tenho que ter um pH equilibrado para a manutenção do espermatozoide, então por isso que ele faz esse ciclo todo aqui, ó, para depois sair. Então, ele já começa o sofrimento ali. Depois, quando ele sai no momento da ejaculação, ele tem que subir. O útero da mulher está aqui embaixo, onde vai armazenar o bebê. Só que o ovário da mulher está aqui em cima. O ovário não, a trompa, né? Sai daqui, né? Vem para cá, ó. A trompa da mulher aqui, vamos supor, muito grande, tá? Então, o espermatozoide entra pela vagina, percorre esse caminho daqui todo para chegar aqui e fecundar o óvulo da mulher, que já vai estar ali esperando por ele. Então, ele vai tudo contra, né, a gravidade, vamos dizer assim, né? Vai contra a gravidade, sempre. Né? Então, ele precisa de flagelo, precisa de energia. Durante esse percurso, lá dentro do sistema reprodutor feminino, né? Ele está passando por várias etapas, né? Tem célula querendo comer eles, que são os macrófagos, tem os paredões que eles precisam desviar, né? Quando a gente falar sobre o sistema reprodutor, a gente vai ver isso. Então, ele precisa de energia tudo para chegar lá em cima. Esses espermatozoides com defeitos, eles não conseguem chegar lá em cima, não conseguem fecundar, tá? Então, além do tipo de espermatozoide, se está com defeito ou não, a gente tem que avaliar também a motilidade do espermatozoide, como eles se locomovem, tá? Para chegar lá no óvulo. Então, se a tendência do espermatozoide chegar lá no óvulo primeiro, é aquele que vai em linha reta, né? Mas tem só espermatozoide que vai em linha reta? Não, tá? Tem espermatozoide que faz isso, ó. Vai chegar lá no óvulo? Vai chegar, né? Com um pouquinho de atraso em relação aos normais, com bastante atraso, né? Mas pode chegar. Tem uns que fazem um monte de pirueta e não sai do lugar, tá? Então, isso a gente tem que avaliar sempre quando a gente vai fazer o exame de
espermograma, né? Então, esses espermatozoides que não conseguem chegar, eles ficam ali e depois eles são comidos pelas nossas células de defesa, que são os macrófagos. Tá? Esses que têm alguma modificação não conseguem chegar lá, porque a batalha deles é muito dura, então não conseguem chegar lá. O que vai fecundar vai ser o espermatozoide normal. Tá? Vai entrar no óvulo, né? Vai perder a cauda, né? Porque ele perde a cauda quando entra no óvulo, né? Então ele perde a cauda. A cauda, lembra que eu falei para vocês que contém mitocôndrias, né? Então, o espermatozoide perde as mitocôndrias, por isso que as nossas mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela defesa não, pela energia da célula, pela respiração celular, pela energia que a célula possui, as nossas mitocôndrias, independente do sexo, são as mitocôndrias armazenadas apenas no óvulo. Tá? Por quê? O espermatozoide, durante o processo da fecundação, perdeu as mitocôndrias lá no flagelo. O flagelo não é capaz de entrar no óvulo para fecundar. Só o que entra no espermatozoide é a cabeça. Tá? O espermatozoide, que a gente chama de acrossom. Né? Então, ele que tem a capacidade de furar a parede do óvulo e entrar. A partir do momento que aquele entra, o óvulo já cria uma proteção. O óvulo, a membrana do óvulo já enrijece e nenhum espermatozoide consegue entrar mais. Tá? Então, aquele único espermatozoide vai entrar e vai fecundar aquele núcleo do óvulo. Tá? Esse espermatozoide contendo 23 cromossomos e o óvulo contendo 23 cromossomos. Nesse caso aí, dessas alterações que a gente está vendo, durante o processo de juntar aqui, ó, o código genético do pai e da mãe, durante esse processo aqui, ocorre de eu aumentar um cromossomo, né, que pode ser tanto sexual quanto somático, aqui, tá? Tanto sexual quanto que a gente chama de germinativo ou somático. Somático é tudo que não é germinativo, tá? Tudo que não é sexual. Que vai dar as outras características do nosso organismo, do nosso corpo. Cor dos olhos, formato de pele, cabelo, cor, né? Esse aqui é o sexual. Então, esses espermatozoides, na hora de se encaixar, eles se encaixam perfeitamente, dando origem ao indivíduo normal. Quando eles não se encaixam corretamente, que a gente viu ali, essas mutações que a gente está vendo aqui são as mutações numéricas, porque eu aumento ou diminuo um determinado par de cromossomos ali, tá? A gente tem as mutações estruturais. Estruturais é o que vai mexer com a estrutura do cromossomo, a forma da ligação dos cromossomos, tá? A gente tem, quando o cromossomo entra, se liga, esse daqui perde um pedaço do cromossomo, né? Como se esse braço aqui do cromossomo perdesse um pedaço e esse aqui se encaixasse nesse pedaço de cromossomo, tá? Duplicação, quando esse pedaço aqui, ó, é repetido, esse pedaço aqui tem 2 vezes, tá? Aí o que acontece? Esse outro que vem aqui, ó, vai encaixar em quem? Não sei, vai encaixar assim, dessa forma. O encaixe é errado, tá? Inversão, ó, o meu DNA ele tem que se encaixar dessa forma, tá? O que acontece? Na inversão, ele vem, vira e se encaixa de outra forma, tá? Isso tudo gera uma modificação cromossomial, tá? Uma mutação cromossomial. Translocação. Esse cromossomo está vindo para cá para se encaixar, né? Aí, de repente, surge do nada um outro cromossomo, um pedaço de cromossomo se encaixa aqui nesse e acaba que quando eles se encaixam uma parte do cromossomo que veio do nada, né? Ali, junto com os 2 cromossomos que tem que se encaixar. Tá? Então, tudo isso gera uma modificação no nosso código genético. Tá? Mas essas mutações que eu estou falando aí, é uma mutação que a gente consegue ver. Tá? É uma modificação no fenótipo, que a gente consegue ver. Tá?
tanto no fenótipo quanto no genótipo, porque no genótipo também vai estar lá modificado, né? Mas eu estou falando que a partir do que a gente consegue ver, a gente está vendo o fenótipo do indivíduo. Quando eu vejo lá um indivíduo com essas características aqui, ó, eu estou vendo que o fenótipo, tá? O genótipo está lá armazenado, que é o código genético do indivíduo, está lá armazenado. Quando eu vejo uma pessoa com a síndrome de Down, eu olho, estou vendo o fenótipo, que é um conjunto de características que a gente consegue ver. Lógico que tem algumas características que a gente não consegue ver, mas a gente sabe, né? Fenótipo, grupo sanguíneo e fator RH. O meu grupo de sangue e o fator RH é O positivo. Esse é o meu fenótipo, tá? O meu genótipo, o sangue O positivo. Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Esse é o meu genótipo, é o código genético. Quem tem sangue do tipo A? O genótipo dessas pessoas com tipo A. Iazão, Iazão ou Iazão, Izinho. Esse é o genótipo. Mas eu sei, através de exame, qual é o meu fenótipo. E o fenótipo é o quê? Cor dos olhos, formato do queixo, formato do nariz, cor do cabelo. Isso é o fenótipo que a gente consegue ver, tá? Avaliar. Vou interromper aqui, eu vou passar ali para o livro, para a gente só começar a ver uns exercícios. Se não der também aqui, a gente vai continuar depois. Continuar não, gente. Vou passar igual eu fiz cadê? Na aula passada. Coloquei o gabarito também. Ó, o núcleo, delimitado por membrana, é uma estrutura de células eucarióticas, né? Delimitado por membrana, que é aquela membrana nuclear, né? Ele é comum em células eucarióticas, né? Ou eucariontes, né? Quando eu não tenho aquele núcleo delimitado por membrana, eu já tenho célula procarionte, que são das bactérias, tá? E responsável pelo controle das funções celulares. Com relação à organização, estrutura e função do núcleo, assinaram o que for certo. Vamos ver aqui, ó. A hemácia humana é uma célula nucleada, ou seja, durante a diferenciação, perdeu o núcleo, tá? Isso aqui é para marcar certo ou errado. A hemácia, a gente tem duas células no corpo, leucócito, plaqueta, leucócito e hemácia, tá? A gente tem a plaqueta que não é célula, é fragmentos de célula. Leucócito é responsável pela proteção, hemácia pelo transporte de gases, plaqueta pela coagulação, mas plaqueta não é célula, tá? Então, os leucócitos, eles têm núcleo. No processo de diferenciação celular dos leucócitos, alguns leucócitos com núcleo caem na minha corrente sanguínea, que vão ser os leucócitos. Outros leucócitos perdem núcleo, e aí eles vão se transformar em hemácias. Por que a hemácia perde o núcleo? A hemácia tem que ser relativamente leve, porque ela vai abrigar ali os gases respiratórios. Então, vai ter que ser anucleada para poder abrigar mais quantidade de gases respiratórios. Então, por isso que a hemácia, durante esse processo de diferenciação celular, ela perde o núcleo. Não a hemácia perde o núcleo, o leucócito que perde o núcleo e forma hemácia, tá? Por causa da função da hemácia, que é diferente do leucócito. O nucleóide, aí aqui, isso aqui vocês sempre têm dúvida em relação a isso na prova, tá? Mas acontece bem, até em concurso agora estão colocando opções desse jeito. Aqui vocês vão somar, tá? 1, 2, né? Vai somar as opções certas. E aqui vai colocar o valor correto, né? 1, 2, o nucleóide é uma região do núcleo mais densa, não delimitada por membrana, que se cora mais intensamente em corantes básicos, que eu mostrei para vocês semana passada, quando o núcleo está mais denso, está mais azul, né? Então, essa partezinha, já pelo começo aqui, a gente já sabe que é verdade, tá? A cromatina presente no núcleo consiste em DNA associado e proteínas histônicas. Isso também a gente já viu semana passada, que eu falei para vocês, tá? Das proteínas, o que é a cromatina? Que é aquela parte também mais azulada dentro do núcleo, né? Que está entre o nucleolo e o núcleo, né? E são formados de DNA associado à proteína. Então, aqui, ó, resposta correta. 1, 2, 4, tá? 1, 2, 4 dá um total de 7. Beleza. Outra aqui, deixa eu ver aqui.
Com relação à composição dos ácidos nucleicos é a mesma coisa que DNA e RNA. São dois ácidos nucleicos quando a gente fala em ácidos nucleicos. O desoxirribose, que é o DNA, né? Ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ou ácido ribonucleico, que é o RNA, tá? Então, aqui, ó, conformação desse, em relação à composição de que eles são compostos, esses ácidos, né? Qual é aqui que está correta, né? Em relação aos dois. Aqui não está certo porque eu estou falando aqui dupla hélice, mas dupla hélice é só o DNA, né? Aqui eu estou falando dois ácidos nucleicos. Então, a melhor opção foi essa que eu acabei de falar aí um pouquinho antes da gente entrar. Um nucleotídeo é um conjunto de fosfato, lembra? Fosfato, conectado a uma pentose ligado a uma base nitrogenada. Então, os ácidos nucleicos são formados por três partezinhas. O fosfato, né? A base nitrogenada e uma pentose, que é um açúcar. Por que eu falo pentose, que é um açúcar? Porque o DNA ele é formado pelo açúcar que a gente chama de desoxirribose. E o RNA ele é formado pelo açúcar que a gente chama de ribose. Por isso fala da pentose ali. Pentose tem 5, né? Então, em relação aos açúcares, quando eu tenho ribose, eu formo o RNA. Quando eu tenho desoxirribose, eu estou formando um DNA. Só que o fosfato e a base nitrogenada aqui não vai mudar, né? Não sei quando é o RNA que é o uracilo. Mas esses dois aqui vão continuar. E o que vai mudar é a pentose, que vai ser ribose ou desoxirribose. Então, a correta é a letra E, tá? Material genético deve suas propriedades e seus constituintes, os nucleotídeos e a forma como são organizados nas moléculas de ácido nucleico. No caso específico do DNA, é uma característica molecular, né? Específico do DNA. Eu acabei de falar, né? Tanto o DNA quanto o RNA, ele tem as bases nitrogenadas e o fosfato, os dois, tá? Só que o DNA, ele tem a pentose, que a gente chama de desoxirribose, e o RNA tem a pentose, que a gente chama de ribose. Então, o que vai diferenciar aqui é a presença da pentose, né? Que no caso do DNA é desoxirribose. Então, a letra B, tá? Aqui é para marcar verdadeiro ou falso, né? O núcleo só é encontrado nas células eucariontes, portanto, bactérias não apresentam essa organela. Certíssimo, né? A bactéria, a gente tem o nucleóide, tá? Aqui, ó, a gente não pode chamar de núcleo, porque o núcleo está todo espalhado, né? Segundo, existem células eucariontes com um único núcleo, células com vários núcleos e outras anucleadas também, né? As células, elas podem ter um núcleo, dois núcleos, vários núcleos, né? A célula do tecido aqui tem umas que tem vários núcleos na formação e umas que não possuem núcleo, que a gente tem aí, que a gente acabou de ver, as hemácias, tá? Verdadeiro. Quarto, o núcleo abriga o código genético das células, uma vez que dentro dele se encontram os cromossomos que contêm a informação genética. Certíssimo, tá? O núcleo é a casinha dos cromossomos que vai abrigar as características genéticas dentro do gene e dentro do DNA, tá? Ótimo. E a última, que é a F, a carioteca envoltória nuclear, que impede a troca de qualquer tipo de material entre o núcleo e o restante da célula. Isso não é, porque o núcleo, a gente já viu lá na aula passada, que ele tem poros, tá? Vários furinhos. E aqueles furinhos é justamente para fazer o intercâmbio dele, meio interno e meio externo. Então, essa daqui é falsa, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Porque eu vou parar aqui, falta 2 minutos, tá? Aí eu vou, como a questão ali é mais de múltipla escolha, eu vou colocar a múltipla escolha lá
portal, tá? Para a gente encerrar esse módulo aí. Eu acho que na semana que vem, a gente já vai começar, vou só ver, mas provavelmente a gente já vai começar com o módulo 3, tá? Módulo 3. Aí a gente se vê de novo. Vê se vocês não esqueçam de fazer os exercícios da plataforma, né? E não esqueçam, não tenham esquecido de colocar aqui o nome, tá? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vou encerrar aqui, tá? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus, saúde, tudo de bom, tá?